Olá, pessoal, muito bem-vindos ao canal Papo Humano. Eu sou a Cíntia Almeida, a Carol Teles e a Valéria Braz. E hoje o tema é quando situações se repetem na nossa vida. A gente está aqui para papear um pouquinho sobre isso e relacionando que tudo na nossa vida se repete, né? É a Terra vira nessa órbita de repetição e a gente faz repetidamente, às vezes sem perceber, comer, dormir, trabalhar, passear. E são padrões de comportamentos que nem sempre são ruins ou bons, né? São esses padrões de comportamentos que a gente às vezes faz inconscientemente, sem perceber, e que muitas vezes a gente entra no automático, né? Então, é importante a gente perceber esses padrões que são positivos e negativos, né, digamos assim, para a gente se corrigir naquilo que está nos levando para um padrão de comportamento que nos atrapalhe, né? E a gente tem vários exemplos no dia a dia mesmo, nossos mesmos, né? Que a gente vai se percebendo a cada dia que a gente vai se analisando melhor. E hoje o nosso papo, então, é sobre isso. E aí, meninas, o que vocês têm a dizer dos exemplos, das convivências com os assistidos? Como é que vocês sentem as coisas? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Acho legal a gente falar desses padrões de comportamento, porque existe em todos nós. Não tem quem não crie esses padrões daquilo que a gente aprende dos familiares, aquilo que a própria sociedade nos impõe, as sensações que a gente às vezes tem, independente de serem reais ou não, mas é a nossa sensação, e eu passo a pensar e tomar decisões baseadas nesses padrões criados. E tem muito a ver com crenças, com cultura de um povo, tem a ver com aquele negócio que passa, vai passando de família para família, de pai para filho, se torna um comportamento que é assim e ponto. Né? Ninguém para pensar o porquê. Vai todo mundo agindo, e o que é pior, às vezes nem pensa o quanto isso está sendo positivo ou negativo na sua própria vida. Então, muitas vezes, Fica um esses padrões automatismo. automático, passa a ser, o padrão de comportamento, a característica dele é ser automático, a gente nem pensa, né? Nem realiza. E isso é ruim, porque aí a gente baseado naquele padrão de comportamento. Então, por exemplo, digamos que eu tenha na minha vida os ciúmes, né? É um comportamento, é um padrão que eu tenho, sentir ciúmes. Eu passo a agir e a interagir com as pessoas, a minha tomada de decisões passa a ser em cima desse padrão de ciúmes. Então, eu vou ter ciúmes, criar situações de ciúmes e ter ciúmes de coisas reais e irreais. As reais me colocam num processo de que vamos lá verificar, vamos resolver isso. Mas as irreais nos colocam numa posição de estar vivendo uma coisa que não é real, alguma coisa que eu criei, um padrão de comportamento da minha cabeça e que vai me prejudicar, né? E que de tanto eu ir lá martelar naquilo, vai acabar outra pessoa se enchendo a paciência e validando o meu padrão de comportamento. Então, é muito importante a gente olhar quais são esses padrões que a gente carrega na nossa vida que nos prejudicam. E o difícil é a gente saber como, né? E aí, Carol, o que tu diz para nós? É isso mesmo. Boa tarde, gente. É interessante a gente olhar para os nossos padrões, né? Que normalmente a gente não quer olhar ou não identifica que a gente tem aquilo. Né? Então, a gente vai, como vocês falou, vai vivendo no piloto automático, repetindo um comportamento baseado nas nossas crenças, como você bem disse, né? Com aquilo, tudo que a gente aprendeu na escola, dos pais, dos avós, dos professores, na sociedade, nas religiões, em tudo aquilo que a gente vem trazendo na nossa bagagem, né? A gente vai internalizando tudo aquilo e acredita que nós somos daquele jeito. E aí a gente vai fazendo aquilo tão automaticamente que a gente não percebe que a gente está fazendo.
né? Então, às vezes, é preciso que alguém venha colocar, identificar para a gente, olha, você está fazendo sempre a mesma coisa, né? E como você bem disse, a gente tem padrões positivos e padrões negativos, o que é bom e o que é ruim. O padrão bom, a gente tá bom, tá confortável, a gente não se incomoda. A gente se incomoda com aquilo que é ruim, ou com coisas que a gente vem fazendo e fala, caramba, eu fiz isso novamente, né? Ou por que que eu estou me relacionando de novo com uma pessoa tóxica? Ou porque eu não consigo parar nos meus empregos? Eu estou sempre repetindo a mesma coisa? Ou então, quando alguém está dizendo, apontando para a gente, você está fazendo esse comportamento novamente. Isso é aquilo que incomoda, né? Então, a gente sente a necessidade de mudar, né? O que vocês acham? Eu concordo, e o interessante, às vezes, como a gente relacionou, né, tem pontos positivos e negativos, mas, às vezes, mesmo os negativos, está tão automatizado dentro da gente, né, fica tão no inconsciente que vira o normal, né, e é por isso que é importante, então, nesse tipo de comportamento, né, e ter a consciência dele, de entender que aquilo não é o normal, né, porque, como a Valéria disse, às vezes a gente provoca situações, porque é isso que a gente está acostumado a viver, né, o ciúme, a irritação, né, essas coisas é tão normal para a gente, é o padrão mesmo, né, a gente precisa ter essa consciência de conseguir perceber, né, para essa chavinha e virar tudo positivo, então, né? Porque, né, ter essa visão, mudar. O que eu acho muito interessante nessa questão da gente olhar é que muitas vezes a gente não percebe que aquilo que se repete por várias vezes é um padrão, né? Às vezes a gente acha que, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Acha que a gente atrai, né? Eu só atraio esse tipo de gente, só atraio esse tipo de situação, né? Só atraio esse tipo de emprego. E a gente não olha que, na verdade, somos nós que estamos nos colocando nesta posição para validar aquele padrão de comportamento que eu tenho. Então, olhar para um padrão de comportamento, embora seja uma coisa cotidiana, nossa, todos nós temos, não é fácil olhar, porque a gente não consegue entender que somos nós que fazemos, e não o externo. Exatamente. Os meus sinais. O que aquilo está fazendo? Por que eu estou no comportamento? Não é externo. Se eu sempre estou no mesmo, é porque eu estou fazendo sempre a mesma coisa. Né? Da sintonia, né? Exato. E aí a gente entra num lugar onde isso é karma, é Deus que está fazendo isso comigo, eu sou um infeliz, né? Quando, na verdade, somos nós mesmos que estamos causando. Tem uma frase do Jung que ele fala assim, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Ou seja, a gente é governado pelos nossos impulsos e pelos padrões inconscientes, aquilo que está guardado, né? O inconsciente é aquele porão da casa, aquele lugar mais escondido, que a gente tem dificuldade de acessar, né? Só que, sabendo disso ou não, esses padrões que estão lá no nosso inconsciente, eles passam a governar a nossa vida. Né? Então, é como se a gente não tivesse as rédeas da nossa própria vida. É como se algo externo nos governasse, quando, na verdade, somos nós mesmos. Né? Está lá dentro da gente. Daí a importância da gente se olhar e começar a compreender esses padrões, né? A origem disso. Onde está a causa raiz? Como é que tudo isso começou? Né? Vale dizer também que é tão importante essa questão do padrão de comportamento que ele já é estudado há muitos anos por várias neurociência, psicologia e tantas outras filosofia que estudam esse padrão de comportamento.
Uma das que eu achei mais interessante é a de Jean Piaget, que trabalha a educação e estuda exatamente como nós interagimos com aquilo que nós aprendemos. Como que a nossa tomada de decisão atual se faz gatilho com aquilo que nós aprendemos no passado. A maneira como aprendemos, o olhar que demos, como é que eu vou tomar as minhas decisões? Então, é quando a gente cria aquelas crenças, não, isso tem que ser assim ou isso tem que ser assado. E aí eu passo a tomar decisões baseadas nisso. E aí eu crio os padrões de comportamento, positivos ou negativos. Aí é uma questão da gente olhar o que funciona e o que não funciona. Então, é tão importante a gente olhar para esses padrões, é como se olhasse para nós mesmos, né? Olhar para quem eu sou e por que eu repito tanto. E a partir daí conseguir tomar uma nova consciência ou aprender a lidar com seus próprios gatilhos de padrão de comportamento. Sim. Exato. Porque vendo por esse... Ai, desculpa, Carol, mas só vendo pode falar, Cíntia. Por esse lado, a gente percebe que tem que sair dessa zona de conforto, né? Mesmo quando não está bom, e deixa de ser a vítima, né? Como a Carol mesmo comentou, né? Ah, eu só atraio isso, ah, é karma, ah, eu preciso me acostumar. Não, né? A partir do momento que a gente enxerga isso, a gente consegue mudar, a gente pode mudar, né? Precisa ter essa consciência. E isso é meio procurando, né? A gente tem que sair dessa zona de conforto, que às vezes é o comodismo, né? Não é o conforto. Mas, tá assim, deixa como tá. E é um tipo de comportamento também, né? Que a gente precisa perceber isso e começar a se mexer realmente, né? A procurar mesmo uma ajuda, se for o caso, porque a zona de conforto nem sempre é o conforto, né? Muitas vezes é o comodismo. Exatamente, porque é tão... Pode falar, Carol. Não, Valéria, vai. É tão importante a gente olhar para isso que eu até diria que existem muitos mecanismos para a gente conseguir olhar esses padrões de comportamento que a gente cria a vida inteira. Mas diria ainda, é importante que todos sejam olhados com quem possa te guiar por uma senda muito mais sair da culpa, de que eu criei isso, eu penso, não, é entender que isso tem uma origem, ele vem a partir de uma origem que está muito maior do que nós podemos, com a razão, está nas sensações que a gente cria quando cria esse padrão de comportamento, e isso precisa ser muito bem guiado para que eu entenda o meu padrão de comportamento e não caia num outro padrão de comportamento de culpa, de que agora eu tenho que ser o santo porque eu fiz tanta coisa errada. Então, conseguir com esses padrões de comportamento sem se culpar. Não, eu não tenho que mudar, eu tenho que entender. E a partir de que eu entendo, eu passo a lidar com isso. Seria até legal, a Carol tinha um baita de um exemplo para dar para a gente, depois também tem um exemplo de padrão mesmo de comportamento, que eu descobri só com a terapia, estudando com a própria terapia, que isso foi um relance que eu mesmo percebi, né? O que tu acha, Carol, de já dar esse exemplo maravilhoso que você comentou com a gente há pouco tempo? Esse padrão, eu também só consegui entender a partir da terapia, né? Foi preciso eu adoecer para que eu pudesse olhar para mim. E a partir daí eu comecei, junto da minha terapeuta, a identificar que eu estava com um padrão de comportamento que estava me prejudicando, mas eu fazia no automático, né? Então, falando desse meu padrão de comportamento, eu costumo ter um nível de exigência muito alto para mim mesma e para as outras pessoas. Então, como a minha régua é muito em cima, eu acabo achando que ninguém faz tão bem quanto eu. Então, acabo assumindo a responsabilidade de fazer tudo pelas outras pessoas. Foi assim na minha vida escolar. Os trabalhos de escola, era eu que fazia tudo, que apresentava o trabalho. Foi assim na universidade, foi assim na minha vida profissional, até que eu tive que dar uma parada, porque o que eu fazia com esse meu padrão de comportamento? Eu assumia tudo, me sobrecarregava,
né? Não me permitia pedir ajuda, porque eu achava que dava conta de tudo. Então, eu ficava estressada, ansiosa, sem tempo para mim, não relaxava, não descansava, porque eu colocava prazos para mim mesma, então eu tinha que atender aquilo da melhor maneira possível. E isso foi me adoecendo. Até que eu comecei a ter crises de ansiedade, depois fui diagnosticada com a síndrome do pânico, e eu tive que trabalhar isso, né? Eu tive que ir para a terapia para tratar. E é um tema que eu estou tratando há mais de 15 anos e continuo a tratar. Porque como é um padrão muito meu, e hoje eu já identifico de onde vem isso, né? Normalmente, esses padrões, eles começam a se enraizar na nossa infância até os nossos 7 anos, né? Então, eu tive exemplos, tanto do meu pai como da minha mãe, de não descansar nunca, de trabalhar muito, que a vida tinha que, para você ter alguma coisa na vida, você tinha que trabalhar muito, se dedicar muito, então aquilo ficou enraizado. E, obviamente, aí já partindo para o lado mais espiritual, né, da coisa, nós, como psicanalistas e espiritualistas, a gente vai olhar o ser humano como um todo, e isso muito provavelmente eu também carrego de outras vidas. E aí eu chego aqui numa família que eu escolhi para mim, que tem esse padrão, vou assimilando tudo isso, né? E um dia a coisa explode para que eu olhe para mim, né? Para que eu veja, é algo que, aquilo que eu sou, a minha essência, eu não vou mudar. Mas aquilo que está ruim, né? Aqueles padrões de comportamento que são as minhas escolhas, isso sim eu posso mudar, para que eu faça a minha evolução, a evolução do sistema, né? Meu, da minha família, como um todo. Então, eu posso olhar para esse lugar e trabalhar. Então, hoje, depois de anos de psicanálise, quando eu vejo que eu estou entrando nesse lugar, eu já reconheço e dou um passo atrás e eu mesma negocio comigo mesma, olha, menos, faça menos, né? Delegue, divida as tarefas, entenda que cada um vai fazer de um jeito, porque para mim, antigamente, isso era inadmissível, né? Então, o quanto eu fiz de doloroso, que foi doloroso para a minha vida, né? Eu me sobrecarregar tanto, não ter tempo para mim, só achar que só eu dava conta de tudo, não só no trabalho, também na família, nas tarefas pequenas do dia a dia, né? Deixar para o outro fazer, para mim aquilo era difícil, porque nunca ninguém fazia tão bom quanto eu. Então, isso é interessante a gente poder olhar, né, esse aspecto, mas sozinha eu não ia conseguir identificar isso daí. Eu precisei de ajuda profissional, que foi me direcionando, me mostrando os caminhos até que eu fui entendendo e hoje eu consigo identificar. Mas não quer dizer que de vez em quando eu dê um passinho para trás e caia de novo na minha cilada, né? Porque isso é a minha maneira de ser, né? É como eu sou, é como eu fui construída, né? Na minha essência, é o meu DNA espiritual. Mas eu não preciso fazer tanto desse jeito, né? Valéria, você tem algum Tenho. exemplo seu? Tenho um exemplo de padrão que eu fui descobrir mesmo, porque eu teve uma época que eu pirei. Estava num processo de desgaste por várias coisas que estavam acontecendo, estava numa profissão que eu não queria, ter perdas, enfim, eu estava num desgaste emocional muito grande, inclusive com relações, né? Eu começava a me perguntar, meu Deus, eu vim no mundo para ficar sozinha, porque nunca dá certo. Comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu ouvia esse bendito: descubra o seu padrão, descubra o seu padrão. Meu Deus, que raio de padrão era esse? Era a mesma coisa quando falavam para mim, olha para dentro. Meu Deus, o que eu tenho que olhar para dentro, que eu não olho, que eu não enxergo, que eu não vejo? E assim, eu fui construindo o estudo e, de repente, eu me toquei de um padrão, que era, assim, relacionamentos. O que acontecia? Eu percebi só isso. Eu percebi que, quando eu estava sozinha,
Eu estava no emprego, eu estava ganhando bem, eu estava realizando a minha vida super bem, eu estava num processo de elevação. Neste processo de elevação, eu sentia a necessidade de ter alguém. Quando eu encontrava esse alguém, eu declinava e perdia tudo. A relação não dava certo e eu perdia, saía, às vezes com dívidas, tinha que me recompor, e todas as minhas relações eu comecei a ver que eram assim. Só que eu não conseguia entender lufas do porquê acontecia. Foi quando eu fui para a terapia. Aí sim, na terapia eu consegui entender que este era um padrão, por exemplo, quando eu estava sozinha, eu estava focada em mim, naquilo que eu precisava para crescer, para evoluir, eu estava dando força para mim. Quando eu entrava numa relação, quando eu já estava bem, que eu entrava numa relação, eu modificava para fazer a outra pessoa. Eu esquecia de quem eu era para fazer a outra pessoa. Então, eu passava a ser a Amélia, aquela que vai dar força para a pessoa crescer, para evoluir. O que acontecia? Eu entrava num estado de dependência emocional e dependência financeira das pessoas. Onde que isso me levava? Por que a relação acabava? Porque a pessoa me conheceu num outro clima, eu estava no meu melhor, eu estava olhando para mim. Quando eu entrava na relação, eu deixava de olhar para mim. E aí a da relação terminava. E como eu esquecia de mim, eu acabava decaindo, a relação acabava, eu caía e voltava de novo. Conseguia emprego, conseguia ganhar bem, sempre esse ciclo. Eu nunca tive problema em crescer. Porque eu sempre que estava sozinha, eu estava lá, arrumava alguém, caía. Então, eu entendi o padrão, mas eu só fui conseguir entender a origem desse padrão na terapia. Entender que era assim que eu funcionava e o porquê eu funcionava assim, que tinha a ver, sim, com a estrutura familiar com a qual eu vim. Que a minha mãe, ela deixou de trabalhar para que meu pai construísse uma carreira. E na minha concepção infantil, não era que a minha mãe era submissa, ela escolheu aquilo. Mas na minha concepção infantil, eu tinha que fazer o mesmo para ter essa relação. Né? Então, só daria certo a relação em que eu tinha que desistir de mim para que a outra pessoa crescesse. Quando eu tomei essa consciência, eu estava bem, estava numa fase de subida, eu encontrei uma pessoa. Aí eu falei, bom, eu não posso mais cair nessa. Então, o que aconteceu? Eu encontrei uma pessoa, eu hoje trabalho constantemente para não entrar na mesma situação. Vou desistir de mim para que a outra pessoa suba. Eu estou fazendo o contrário, eu estou indo em busca da minha vida, do meu objetivo, mas eu atraí uma pessoa ainda na mesma vibração dessa dependência, dessa ligação de dependência, de deixar a pessoa ir. Então, é um trabalho constante de ficar, não, eu estou entrando no meu gatilho, eu não vou deixar. Eu dou força para a pessoa fazer também o que eu estou fazendo. De ir para a vida, de vai lá, vai descobrir o que você gosta, vai fazer o que você ama. E isso faz com que eu não caia de novo nesse mesmo padrão de decadência dentro das relações. Não é um processo fácil, mas é um processo que você percebe que a relação fica muito, embora conflitante, fica mais segura. Ela, embora exista conflito, tu entende o conflito não como uma coisa porque eu não gosto, outra pessoa não gosta. É só um conflito até que a gente consiga entender e mudar, não mudar, mas não deixar esse padrão levar a gente, levar para um lado ruim. Então, isso é uma coisa que eu descobri que foi vida prática mesmo. Eu percebi o padrão, mas eu volto. A gente não consegue entender o porquê, a não ser que a gente vá olhar junto com alguém que possa te guiar com muita sabedoria, para que aí você consiga ter esse domínio sobre a situação. E você, Cíntia, tem algum? Não, tenho e também descobri com a terapia, e para mim é um pouco do que a Carol comentou, mas com outro sentido, porque eu, quando era criança, eu era uma criança muito gorda, então o que o meu sistema criou? Que para eu poder agradar os outros, já que as pessoas faziam esse bullying comigo, né?
eu só dizia sim para todo mundo e cresci com esse padrão de nunca dizer não, né? Então, como a Carol comentou, eu acabava ficando sobrecarregada com tudo, né? Porque tudo que me pediam, eu não tinha coragem de dizer não, com medo de desagradar o outro, né? E perder esse contato, essa relação, essa amizade, o que fosse. E isso também sobrecarregou de uma tal maneira que também eu comecei a ficar com síndrome de pânico, com depressão, porque o corpo mesmo não estava aguentando, né? O emocional não estava aguentando, porque eu não posso dizer não para os outros, né? Mas isso era uma coisa que eu mesma tinha criado por causa desse sofrimento de quando eu era criança. E com a terapia também, fazendo a psicanálise, que a terapeuta me ajudou a enxergar esse padrão que eu vinha repetindo, né? De que não teria problema nenhum eu dizer não, né? Quando eu precisasse realmente dizer não, porque as pessoas não iriam se afastar de mim por causa disso, né? Era uma coisa criada, eu que criei esse comportamento, esse padrão, né? Então a terapia me ajudou muito nesse sentido também de enxergar isso. E agora eu já consigo dizer não, como a Carol comentou, nem sempre, né? De vez em quando a gente ainda dá umas escorregadas com aquele medo que, mas eu já consigo hoje dizer não sem aquela culpa, né? Sem aquela sensação de culpa por estar expressando aquilo que é a minha vontade. E não somente para agradar os outros com medo de perdê-los, né? E foi a terapia realmente que me ajudou a enxergar isso, porque a gente vai entrando num automatismo tão grande que vira o normal, né? Essas atitudes que a gente faz. Então, não percebe isso, né? Até como a Valéria comentou, a Carol tem que vir alguém de fora e fazer a gente enxergar isso, né? E perguntar, olha, mas nessa situação, por que você agiu assim? Você poderia ter agido dessa maneira, né? Olha isso. E isso ajuda bastante a gente a clarear e fazendo pequenos ajustes, né? Nesses comportamentos, para que vocês têm mais alguma coisa a dizer, meninas, sobre esse nosso padrão, esse nosso tema de hoje? Pegando só uma palavrinha que a Valéria trouxe, né? Eu estou atraindo isso para a minha vida. Na verdade, é isso mesmo que a gente faz, né? Porque a gente está vibrando aquela frequência. Então, eu estou atraindo situações para a minha vida que têm a mesma sintonia. Só que essa atração, na verdade, é para que a gente olhe para aquele ponto, né? Para que a gente acorde. Por que eu estou atraindo mais do mesmo? Por que tudo isso se repete na minha vida? Né? Não é porque a gente é um infeliz, né? Um azarado, é o karma, é a mão de Deus, é isso, é É o aquilo, não é nada escolhido, disso. né? Né? A gente fala, não é porque a gente precisa olhar para aquilo, precisa encarar de frente, né? E ajustar o que pode ser ajustado para o nosso próprio crescimento, para que a gente saia daquela zona de conforto que a Cíntia trouxe no começo, que na verdade é a zona de negligência, porque eu estou ali me negligenciando, eu estou ali me sabotando o tempo todo. Né? Quando, se eu olhasse para essa situação, eu poderia mudar essa vibração, mudar a faixa e começar a atrair situações diferentes para a minha vida. Né? Situações que são confortáveis, que são positivas para a minha vida, não ficar patinando naquele mesmo lugar a vida inteira. Não é isso? Eu gostaria até de acrescentar isso aí, uma coisa que eu acho muito interessante, porque nós temos, acredita em alguma coisa, o nosso sistema passa o tempo inteiro tentando validar aquilo que eu acredito. Né? A gente não gosta de sair de mudanças. Nosso sistema tem dificuldade, a gente cria hábitos, que um padrão de comportamento é um hábito, e esse hábito se torna quase que um vício. É como se um vício, é um vício de comportamento. Eu ajo sempre da mesma maneira. E o nosso sistema, como ele não quer sair desses hábitos, o nosso sistema ele não gosta de mudanças, ele não gosta de coisas que vão tirar ele daquilo que ele já está acostumado a ter. Ele já sabe como funciona, ele já sabe como é o nosso sistema, não a nossa cabeça. Então, o que vai acontecer? Nosso sistema vai criar situações para validar a minha razão.
Então, se eu acho que, sei lá, comer batata faz mal, toda vez que eu comer batata eu vou passar mal. É como se o sistema diz, tá vendo? Tá vendo como comer batata faz mal? Então, essa crença que a gente acaba criando, esses padrões de comportamento, eles fazem isso. Eles começam a tentar validar o quanto é real. Que você está certa, a validar, a homem não presta. Então, todo o meu sistema vai buscar aquele que faz sacanagem. Porque aí eu vou validar. Ó, tá vendo como o homem não presta? Então, eu não busco mais aquele homem que é legal, que vai me entender. Não, eu vou buscar aquele que vai validar a minha crença limitante de que homem não presta. Então, é bem interessante o que a Carol falou, que é exatamente isso. A gente tem que olhar porque é um hábito que a gente tem que mudar. Porque senão ele vai continuar validando essa sensação. E, na verdade... Saber, né? Virar a chave. Travou, Cíntia. Travou, aí eu parei para você falar. Travou. Fala, pode falar. Não, foi só um comentário. A gente tem que aprender a virar essa chavinha, né? Que às vezes é do comodismo mesmo, né? Sim. Fica mais fácil, né? Ah, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Mesmo. Sair da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Né? Exatamente, exatamente. Na verdade, essas repetições, quando a gente encara isso como uma oportunidade de melhoria, para que a gente possa olhar para aquilo, né? E fazer o nosso crescimento, um aprendizado em cima disso que está se repetindo, né? O que eu estou fazendo que não está muito bem ajustado aqui, eu estou só patinando, estou cada vez escorregando de novo na casca da banana, mais um tombo, né? Mais um tombo, né? Eu gostaria também de falar, porque acho que todo mundo deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu faço para identificar meu padrão de comportamento? Existem muitas formas, mas vale lembrar, você às vezes consegue identificar só o padrão de comportamento e não o motivo pelo qual esse padrão se instalou. Então, mesmo que você identifique, procure a terapia. Mais uma vez, a gente já falou na outra live, vou falar de novo. Somos todos terapeutas, estamos aqui para vocês. Procurem, porque é importante. Eu vou falar algumas coisas que as pessoas como eu consegui identificar o meu padrão a partir das leituras que eu fazia. A autoanálise, que eu começava a dizer, mas por que eu faço sempre do mesmo jeito? Eu comecei a olhar um pouquinho mais fundo para isso. Uma listagem do no meu dia a dia. O que eu fazia? Hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje eu fiz aquilo outro. E com o tempo eu fui percebendo esse ponto de que hoje eu estou bem, agora conheci alguém e estou começando a decair. Eu comecei a entender essa curva nesta listagem junto com os registros que eu fazia, que é isso, né? Hoje eu estou bem, estou fazendo isso. Isso é chatinho de fazer, gente, é para gente que tem vontade mesmo, tá? Mas só pensar também já ajuda bastante. E uma outra coisa que eu acho muito interessante para fazer, que é a visualização do seu dia, que é o que mais serviu para mim antes da terapia. Que é o que eu fiz hoje que me fez bem e o que eu fiz hoje que me fez mal. Qual foi a sensação no dia boa e qual foi a sensação ruim? E a partir dessas sensações ruins, né? Porque as boas eu queria continuar sentindo. Aí eu fui lá ver as ruins, quais delas tinham percepção de um padrão. Também através delas eu fui perceber que era sempre, naquele momento da minha vida, pontuado nesse espaço de que, no momento, eu estou super bem, e depois eu perco o emprego e caio. Eu não me relacionava isso a eu estar me relacionando com alguém. Eu me relacionava que agora eu estou bem, depois eu já caí. Né? O padrão de que era quando entrava alguém na minha vida e aí eu modificava, só lá na terapia. Mas eu consegui perceber. Agora, eu estou bem, e um tempo depois eu estou caindo. Acontecia a mesma coisa. Então, para vocês, né, que quiserem dar uma olhadinha no padrão, olhem isso, se olhem, analise o que está bom, o que não está bom, o que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito e não está dando certo. A gente consegue ver, só a gente querer olhar.
Essa era uma coisinha que eu queria deixar por causa de todas as perguntas. Tá, tudo bem, e agora? Como é que eu faço? Mas, É isso aí, como a e Valéria aí, né? falou, Como é que eu faço? é isso. Como a Valéria falou, dá trabalho e requer um esforço da nossa parte. É preciso que a gente queira fazer esse movimento, não é? Porque o terapeuta ele vai te ajudar a seguir no caminho, ele vai te pontuar para onde você deve olhar. Só que quem olha é você, né? Então tem É que estar você. disposto, tem que estar aberto e tem que saber que dá trabalho. A chave não muda de uma hora para outra, né? Eu falei que eu E às venho vezes trabalhando dói, né? isso. Às vezes dói, Às mas vezes dói, mas é uma dor momentânea, né, sim. Cíntia? Que depois ela para de Mas doer, né? é o que eu costumo comentar com os meus assistidos. A gente, para limpar a casa, primeiro precisa fazer a faxina, né? E a faxina desorganiza tudo, né? Levanta poeira, de limpar direito, né? Depois a casa volta e fica limpinha, mas para chegar nesse ponto precisa mexer, e é assim com a gente também, né? Às vezes precisa ir lá naquele pontinho que vai doer, mas que depois vai melhorar, então vale a pena. Então, meninas, com essas super dicas e lição de casa aí para o pessoal que está nos acompanhando, a gente vai encerrando aqui por hoje. Frase para reflexão. A cada vez que você olha para o seu padrão de comportamento ruim e escolhe um novo padrão, você está criando um novo futuro para si. É isso aí. Aí a frase para pensarmos e refletirmos. E curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, deixem comentários. Se tiverem alguma pergunta, deixem uma pergunta lá que a gente vai responder. Não fiquem com dúvidas. Mostrem esse vídeo para quem vocês acham que pode ajudar, que é essa a nossa intenção, de ajudar todo mundo a se autoconhecer melhor. Então, meninas, mais uma vez eu agradeço, muito obrigada por essa live de hoje, por essa conversa, e a gente se encontra na próxima. Obrigada, Carol, obrigada, Valéria, e até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, meninas, pela companhia. Beijo. Tchau, até a próxima.